Olá, bem-vindos ao nosso tutorial de gravura por relevos com agregação de materiais, a Xilo sem goiva. Eu sou o Carlos Mineirão, artista visual gravurista. Veremos passo a passo os procedimentos dessa técnica resultante de uma pesquisa. Mas antes, é interessante que vejamos a relação entre a xilogravura tradicional e a xilogravura sem goiva. Vamos lá. Xilogravura é uma técnica de reprodução de imagem milenar. Ela consiste em utilizar um pedaço de madeira liso para fazer a imagem que se deseja. Com ferramentas cortantes e afiadas como as goivas, retira-se na madeira os espaços onde quer que fique vazio ou branco. Com essa retirada, cria-se uma depressão e um relevo. A parte em relevo carrega-se a tinta que passará para o papel na hora da impressão. E aonde foi retirado com a goiva, fica branco ou a cor do papel que foi utilizado para a impressão. Esta é a imagem resultante da impressão. Esta é uma matriz da Xilo sem goiva. Enquanto na xilogravura tradicional nós conseguimos o relevo cavando a madeira, fazendo a depressão, na Xilo sem goiva a gente consegue esse relevo agregando materiais, fazendo um relevo com qualquer outro material que a gente tenha disponível. Nesse caso, eu usei 3 materiais diferentes: grãos de arroz, sobras de papel Paraná e cordão. Não usa ferramentas perigosas, cortantes, e isso torna viável o uso dessa técnica nas escolas. A imagem resultante dessa matriz nós veremos no passo a passo da impressão. Se você vai fazer o seu primeiro trabalho e se sente seguro, ou se vai trabalhar esses procedimentos nas escolas com as crianças, eu sugiro que escolha imagens que possam ser resolvidas com um tipo de material só. Por exemplo, ou só com grãos, ou só com palitos, ou só com cordão e assim por diante. Isso é muito interessante para que tenhamos contato e conhecimento com os diversos tipos de textura que os materiais podem fornecer. O primeiro passo desses procedimentos é preparar a madeira e fazer o desenho da matriz. Se você conseguir fazer o desenho direto na madeira, melhor e mais rápido. Se não, pode usar aquela velha técnica do uso do carbono. Faça o desenho numa folha de papel, coloca-se a folha de carbono, o desenho por cima e passa, que funciona do mesmo jeito. Aquela tinta do carbono não manchará na impressão, porque ela secará junto com a cola. De acordo com o desenho que escolhemos para a imagem, é que vamos escolher que material usar para agregar, para ser colado na matriz. De acordo com esse desenho simples que eu programei, para essa matriz nós vamos usar palitos de picolé, grãos de arroz inteiros e secos, palitos redondos, cordão e sobra de papel Paraná. Com esses materiais eu pretendo fazer diferentes texturas para destacar esta imagem. Para colarmos os materiais na matriz, nós usaremos essa cola para madeira, de cor amarelada. Quem for fazer o primeiro trabalho e quiser apenas fazer uma experiência, pode usar essa cola branca escolar comum. Funciona, porém ela não tem a mesma aderência que essa cola tem na madeira.
já que a nossa base, a nossa matriz é de madeira. E um recado, quem for colar instrumentos de metal tem que usar outro tipo de cola, uma cola apropriada para metal e madeira. No procedimento da agregação, eu sugiro que façamos a colagem de material por material. Por isso começaremos com os palitos e terminaremos com o grão de arroz. Como o palito é grande, eu não vou precisar usar o pincel para esparramar, posso esparramar diretamente sobre o material. Não se preocupem com essa cola que sobra nas beiradas. Vamos agora para a colagem do palito redondo. Como ele é fino, nós aplicaremos a cola diretamente na matriz para facilitar.
Vamos iniciar então agora a colagem do cordão. Lembrando que para ficar mais fácil para manusear, a gente pode engomar o cordão, como eu engomei esse aqui. Passa a cola no dedo e passa por todo o cordão, deixando 1 hora secando é o suficiente. Agora faremos a colagem do papel paraná e dos grãos de arroz.
Para fazermos as impressões, precisaremos de uma superfície lisa, um pedaço de vidro como esse, um pedaço de fórmica ou um pedaço de zinco. A tinta que usaremos para a nossa impressão é uma tinta tipográfica, própria para impressões, funciona bem com a xilogravura e também com a gravura em metal. Vamos testar na nossa Xilo sem goiva. Precisaremos também de uma espátula para esparramar a tinta na superfície lisa, de um rolo de borracha para retirarmos a tinta da superfície e levarmos para a matriz. Nesse nosso exemplo, eu usei a tinta tipográfica, que é uma tinta à base de solvente e própria para impressões. Porém, se for trabalhar com crianças, qualquer tinta acrílica ou pastosa da linha escolar serve. Funciona bem, dá um bom resultado. E pode também ser aplicado com um pincel trincha, bem de leve para não tampar os sulcos. O papel que usaremos para fazer a impressão é um papel arroz, próprio para xilogravura. Mas se tiver sulfite, papel manteiga, papel vegetal, todos funcionam bem, cada um com sua característica física. E por final, um objeto baulado e liso para pressionarmos as costas do papel e terminar a nossa impressão.
Assim que terminar as impressões, improvise um varal com um barbante comum e coloque as imagens para secar por um bom tempo, principalmente se for a tinta tipográfica, que requer um tempo maior de secagem. O arroz, por ter esse formato baulado, na hora da impressão, ele não tem a superfície total em contato com o arroz. Somente uma pequena parte fina da superfície entra em contato com o papel. Isso produz uma textura com pequenos traços finos, uma textura mais clara. Se quiser uma textura mais escura e mais fechada, tem que quebrar os grãos antes de colar. Assim, ele fica mais fechado e mais escuro. O papel Paraná tem uma peculiaridade na sua fabricação, que ele não é liso, ele tem pequenas depressões na sua superfície que causa uma textura interessante. Essa textura se repetirá em cada impressão que for feita da mesma forma, no mesmo lugar, no mesmo formato. É preciso observar também a carga da tinta aplicada na matriz. Pode observar que esse resultado da casinha ficou mais escuro do que esse segundo. Nesse aqui foi colocado mais carga de tinta do que nesse. Você pode fazer uma série com quantas impressões quiser e for possível. Só que eu sugiro que de 3 em 3 ou 4 em 4 impressões façam a limpeza na matriz. Mas não pode usar água, porque senão arranca o que está colado. Com muito cuidado, dá tudo certo. Espero que esse tutorial seja útil e até o próximo.